A gente pegou trabalhos que, cara, se for falar de financeiro, prejuízo gigantesco. Então não pode ser a ferro e fogo. Tem que ser o morde e assopra. Tem que ser igual eu, então. Não, você é mais só pancada. Da mesma forma, eu também entendo que se a Alpicon em algum momento precisar ir buscar profissional bom dentro das outras organizações, tem que ir. Estamos sofrendo com isso, Anderson. Não. Tiramos um cara aí da empresa, aí deu uma confusão danada, hein? Não tiramos o cara do empresa. Você e o Júlio, não. Júlio. Fala, galera, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui depois de 6 meses sem gravar. Alpicon retomando o nosso Alpicast, a nossa vida no digital, gravar, trazendo conteúdo. E hoje nada mais, nada menos que essas celebridades, né? Anderson Mendes, pai da Maria Clara, esposo da Tainá, Fábio Alves. Fábio está com nós faz uns 6 meses, voando. E o Anderson já está 4 anos, o Anderson já é o dono do Alpicast, ele vai assumir o Alpicast a partir de agora. Não é isso, Anderson? Como é que você está se sentindo, voltando a gravar? Percebi que hoje os amarelinhos, camisa do Brasil, Copa do Mundo. Como que é depois de 6 meses voltar a gravar, voltar a esse mundo de novo? Como que você está? Tranquilo? Depois a gente vai entrar no nosso tema. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Cara, é um prazer, né, estar de volta depois de 6 meses, uma longa espera. Mas uma espera que vale a pena, né? Estamos de casa nova. Casa própria, estúdio próprio, investimento forte aí da Alpicon. Acho que a gente tem tudo para aproveitar essa nova estrutura, para trazer mais convidados, para deixar cada vez mais conhecido o nosso nome, a nossa marca e as marcas das pessoas que a gente convida também, né? Então, estamos preparados aí, vamos firmes para esse novo projeto. Anderson, agora só antes de passar para o Fábio, como é que depois de 6 meses vai ser pai? Como é que tá o coração? Não, 6 meses não, né? 9, né? Então, tá batendo na trave? Cara, tá chegando, tô aí próximo, primeira filha, nervosismo tá batendo, né? Mas tá tranquilo? Tranquilo, assim, né? Acho que vamos ficar nervoso quando tiver então, mais perto. Assumir assim. O podcast tá tranquilo. Você vai ser pai, para assumir isso aqui é um pulo. Não, eu acho assim, assumir você tá... vamos com calma, né? Vamos fazer... Pra não fazer igual a seleção brasileira, trocar de treinador assim em cima do ciclo, né? O Tchelote aí, ó. Perdido. Então vai devagar. Vamos, mas vai dar certo, vai dar certo. Vai assumir. Vamos assumir. Fábio Alves, cara, você começou a trabalhar conosco 6 meses atrás. Quanto tempo faz? Isso aí, 6 meses. 6 meses? Chegou, não sei se eu quero. Tem uma frase do Fábio que eu gosto, Anderson. Quando nós fomos dar os uniformes, ele falou, posso trazer o meu para bordar? Eu não uso qualquer coisa. Ele falou, eu não uso qualquer coisa. E aí, Fábio? Depois de 6 meses na Alpicon, como que tá? Cara, primeiramente uma boa tarde a todos. Estou bem, graças a Deus. E é verdade, né? Eu não uso qualquer coisa. Eu não gosto do básico. Sim, gosto, né? Todo mundo gosta do básico, mas eu acho que eu não gosto daquela coisa fraca, ruim. Tanto que eu escolhi estar com vocês hoje aqui. Agradeço estar com vocês. Fui muito bem recebido na Alpicon. E quando você conversou comigo, eu não tinha minha decisão tomada e eu tomei a decisão. Então, tá firme? Tô firme, espero ter tomado a decisão que diz com o que eu falei, né? Eu não uso qualquer coisa, eu não escolho qualquer coisa. Olha! E eu escolhi estar aqui com vocês porque, através da minha análise, eu acho que aqui foi a melhor escolha que eu fiz e vem se provando isso. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado. Mas vamos dar crédito, a Bíblia diz dar César o que é de César. O Fábio é que gerenciou toda a nossa obra do nosso estúdio, o Fábio que gerenciou a parte de pegar um carro e ir até o interior buscar mesa, cadeira, então assim, o crédito é dele, porque tudo isso que nós temos aqui, o Fábio que gerenciou, então obrigado. E assim, a gente dá a missão para quem merece. Você pegou e está entregando. Tem uns detalhezinhos ou outro que a gente vai ver, mas parabéns. Tá bom, obrigado.
recebo os parabéns de coração aberto, mas com todo o seu apoio, né? Não foi só eu, não foi só eu, não Eu fui vou algo... chorar desse jeito aqui. Não foi, é que não foi só eu, não foi algo assim que decisões minhas, tomei algumas decisões assim, foi decisões tomadas por conta, né? E espero não ter decepcionado, mas tudo foi muito bem conversado, nós conversamos tudo para poder executar e falar para você, eu tô bem contente, é a sensação maravilhosa de estar hoje Uma bela obra, né? gravando aqui nesse estúdio que ficou maravilhoso, né, Dever cara? cumprido, Pô, né? A dever sensação de cumprido. dever cumprido. Tirei uma foto hoje aí parecia que eu tava vendo um podcast de esses aí que a gente... Podcast famosos, né? Estúdio famoso. Cara, mas é impressionante o nosso crescimento do nosso ecossistema, que a gente fala que o Picon não para, né? Você já está 4 anos na empresa, na companhia, e a gente não temos o dom de parar, né, Anderson? Assim, a gente está sempre galgando novos horizontes, novos rumos. Então, assim, a gente tem o nosso próprio estúdio, a gente já gravou em local que acabava a energia, gravamos em local que o cara ficava olhando o relógio, gravamos no lugar que o cara fez esperar 2 horas para gravar. Lugar que depois de ter gravado o episódio inteiro não tinha áudio. Perdemos o áudio, é verdade. Gravou 1 hora, o cara falou, tô sem áudio, volta a gravar. Como que a gente vai falar isso pro cliente? Já passamos por algumas situações aí, né? Trânsitos. Trânsito. Mas enfim, hoje a casa é nossa. É isso. Mas Anderson e Fábio, você um pouquinho menos. Nós somos no mundo do acesso por corda. Uhum. Nós temos você, depois de 4 anos, você nunca tinha ouvido falar em acesso por cordas. Como que depois de 4 anos, você como engenheiro civil, vê esse segmento? Como que você vê esse mundo de acesso nichado? Uhum. Como que você vê isso hoje, depois de 4 anos? Eu acho assim, que o acesso por cordas, ele ainda não tem a divulgação necessária para que a maioria das pessoas ainda conheçam, né? Tenham conhecimento. Como você falou, é muito nichado. Então, é difícil você chegar em algumas áreas. No setor industrial é mais conhecido, no setor da construção civil é menos conhecido. É muito difícil você escutar falar de acesso por cordas na construção convencional, digamos assim. A gente fala muito de NR35 na construção, o Fábio é engenheiro civil, já gerenciou obra. Acesso é um setor muito industrial. Então, para quem não vem desse setor industrial, não é fácil conhecer. Quando eu cheguei, eu vinha de obra, eu vinha de outras empresas, assim, que não era dentro do setor industrial. Então, eu não conhecia, não sabia o que era. Tudo que eu aprendi sobre acesso por cordas foi aqui na Alpicon. Cada dia a gente aprende mais, porque é um ramo podemos dizer que é um ramo complexo e precisa ser complexo porque lida com situações de risco a todo momento. Então, precisa ter um conhecimento maior, um detalhe maior, mas tem sido bem proveitoso. Assim, Desafiador. Desafiador, com certeza. E proveitoso, porque você aprender sobre uma nova ferramenta, um novo método, abre seu horizonte, né? Você não fica limitado a uma situação só. Então, pensando, por exemplo, no futuro, quando alguém precisar de uma solução técnica dessa forma, a gente tem conhecimento para poder indicar, poder falar e gerar confiança para outra pessoa que precisa desse serviço. Ô Fábio, você trabalhou numa grande companhia e lá já tinha acesso por corda. Quando você entrou na nossa companhia, você imaginava um mundo de alpinismo. E depois de 6 meses, é a mesma coisa ou não? Não. Não. É outro mundo. Pegando um pouco um gancho onde o Anderson fala, né? Eu também venho da construção civil, gerenciamento de obras, e a gente não conhece. Acredito que não, assim como o Anderson não conhecia, não só eu também. A maioria, acho que o grande mercado não conhece o acesso por cordas. Então, é muito utilizado cadeirinha, balancinho, né? Na execução de fachada, manutenção, essas coisas. E é um mercado, não um mercado, mas como que eu posso... Bom,
é um nicho, né? Vou chamar um nicho que ele é muito grande, ele é extenso, ele é complexo, ele é perigoso. Mas você imaginava esse mundo que, por mais que você olhava de fora, um cara ia prestar serviço para você, você estava ali como engenheiro, você via aquela situação. E hoje, dentro de vive o mundo de acesso por corda 100%. É diferente. Diferente porque quando eu conheci o acesso por cordas, eu apenas acompanhava a atividade que era diferente. Eu não conhecia as ferramentas, né, os dispositivos que são utilizados, o descensor, né, o cinto, todas essas ferramentas que eles utilizam, eu não conhecia. Aí hoje eu conheço, é diferente. É que assim, quando você é o contratante do serviço, muda quando você é o contratado, por exemplo. No caso do Fábio, que trabalhava numa grande companhia que usava, ele contratava aquele serviço. Então, ele pegava as referências mais, digamos, básicas. Hoje, do outro lado, a gente como fornecedor, a gente tem o conhecimento mais amplo. E é normal, a gente, por exemplo, tá executando uma obra, fazendo alguma coisa, a gente não conhece a fundo o processo da fundação, o processo da estrutura, porque lá do fornecedor, ele tem um especialista naquilo ali. Isso, a gente faz mesmo um gerenciamento, a gente prepara o prazo, né, já se prepara com a execução. Quando estiver terminando, já tem que ver a próxima etapa para ela poder já estar iniciando no prazo, para que a gente consiga entregar a obra, concluir a obra. E nesse caso, assim como ele falou, como os engenheiros, nós não vamos a fundo de todas as disciplinas, das disciplinas, né, de cada etapa. Nós conversamos, tem um especialista que passa e hoje nós contratamos empresas responsáveis. Todas as empresas de engenharia têm uma responsabilidade com o engenheiro responsável, que quando ele me fala, eu não tenho que ficar questionando, a não ser que surja uma dúvida, que eu conheça também algo e eu posso questionar e a gente entra num consenso. Mas quando um engenheiro responsável me passa uma informação garantindo que o serviço dele vai ser executado, eu tenho que dar credibilidade para ele. Assim, quando eu quero passar uma informação para alguém e passo, eu quero que ele acredite no que eu estou falando, e se eu estou falando, eu estou garantindo aquela responsabilidade técnica. Pegando esse gancho do Fábio, Anderson, nós se deparamos muito nesses 4 anos, muitos concorrentes nossos, que não temos a nossa estrutura. O Picon, eu falo que cresceu, graças a Deus. Hoje, de um ano para o outro, a gente sobe 30%, 40%. E nós estamos crescendo, estamos ficando mais gordo, mais inchado. Mudou muito, não? Do princípio, do que era, o mundo do acesso pequenininho, daquela sala de 40 metros quadrados, para um galpão de 800 metros hoje. Com certeza muda, né? E é normal a gente se deparar hoje com empresas que têm uma estrutura menor, porque funciona assim na realidade, né? Nem todo mundo, nenhuma empresa começa grande, ela começa pequena, né? As grandes empresas, Google, a Apple mesmo, acho que começaram em garagem, os caras lá. A Amazon, né? A Amazon. Então, é normal. O importante é você ter um planejamento contínuo, né? E a Alpicon, principalmente na sua figura, tem esse pensamento contínuo, né? Esse planejamento. Então, quando eu comecei na Alpicon, a gente trabalhava numa sala pequena, tinha, não sei, 11, 12 funcionários, talvez isso, não. Duas equipes, eu acho. A gente trabalhava num setor mais predial, fazendo muita limpeza. Hoje a gente está um outro cenário, né? Hoje a gente está dentro do setor industrial com mais força do que no setor predial. O setor industrial exige mais capacitação técnica do que o setor predial. O setor industrial exige mais capacitação de segurança do que o setor predial. Então, essa evolução ela teve que seguir, teve que acompanhar. Então, a partir do momento em que você prioriza um centro, um mercado, digamos assim, você tem que acompanhar. A Alpicon de 2022, que foi o ano que eu entrei, ela não teria estrutura para fazer o que a Alpicon faz hoje. Não. Não teria. Aquela Alpicon não teria condições de fazer o que a Alpicon atual faz. Em hipótese nenhuma. Não teria nem capacitação profissional, técnica e nem estrutural mesmo, do conceito geral da organização. Então, para chegar onde a gente está hoje, foram 4 anos.
Daqui a 4 anos, a Alpicom vai estar num outro nível. E é assim que tem que ser. Acho que é dessa A forma evolução que funciona. constante, Evolução né? contínua. Mas você sabe uma das coisas que eu falo, Fábio, que essa evolução tem que partir de todos nós e a gente tem que estar crescendo continuamente. E isso nós estamos fazendo bem, é porque o nosso grupo também é muito forte, tem pessoas do nosso lado muito bom. Mas o que faz a gente crescer é pessoas que têm a vontade que nós temos de crescer. Por mais que nós temos os espinhos, a gente está sobressaindo eles. E esses 4 anos, o que me ensinou? A não desistir. Porque pegamos trabalho, trocar uma calha, que a gente ficou 1 ano. Pegamos trabalho, que tomamos prejuízo, mas em momento algum nós desistimos e nem deixamos o cliente na mão. Essa persistência e essa vontade da Alpicom de não deixar o cliente para lá, porque o dinheiro é o meio, não é o fim. É que faz nós crescermos. Você acredita nisso ou não? Com certeza. A resiliência, né? Resiliência, você aprender a apanhar e depois cair e levantar. Rock não? Balboa, né? É isso aí. O Rock A gente tava Balboa, né? O Brasil hoje, A né? gente estava até Rock Pensa- Balboa. Onde o Brasil vai jogar? Filadélfia. 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 Então, assim, a resiliência é uma palavra, eu até brinco de vez em quando, falo que a resiliência é a palavra da moda. Só palavra, porque o conceito dela, eu acho que é o que a gente deveria levar para a vida toda, porque todo mundo em algum momento vai cair. A gente vai passar por momentos difíceis. O que vai determinar se a gente vai levantar ou não é essa resiliência, esse esforço. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui está assistindo vai lembrar de algum momento e falar, putz, aqui eu tava embaixo. Mas tô com foco, força, fé e segue. É isso, não pode deixar cair. E é isso que a Alpicom tem dentro desses anos. A gente pegou trabalhos que, cara, se for falar de financeiro, prejuízo gigantesco. Né? Mas a gente tomou a pancada, entregou para o cliente, mesmo tendo prejuízo, ergueu, aprendeu, e aí não acontece mais o que aconteceu antes. Também é a questão do aprendizado. Ô Fábio, 6 meses. Você cresceu como pessoa dentro da companhia? Cresci. Tipo assim, Cresci cara, bastante. de 6 meses eu mudei algumas coisas. Sim. A gente... Bom, a gente se espelha em pessoas próximas, né? Com quem a gente anda. E aprendi bastante. Melhorei algumas coisas. A gente está sempre evoluindo, né? Sim, sem dúvida. Tanto que, como o Anderson vem falando, da empresa que vem evoluindo. Se eu estou, é porque também já estou evoluído para conseguir acompanhar vocês que já estão nesse nível. E, bom, a resposta é sim. Evoluir sim E bastante. você que vai assumir a parte de engenharia civil agora do nosso ecossistema. Eu não sei se você vai para o civil ou ele vai acabar gerenciando nosso podcast, porque tudo aqui é com ele, tudo aqui. Horário é com ele, tem que falar, como que é? A chave é ele. Inclusive, o estúdio se chama Estúdio Fábio Alves. Boa, Anderson. Você agora, cuidando de civil, do estúdio. Cara, com o civil eu já me sinto mais tranquilo, né? Já é algo que eu já tenho experiência. Tenho uma experiência aí de mais de 10 anos aí. Eu tô quase 12 anos de experiência com obras. Vamos crescer nesse mercado agora. O Picom vai fazer alguns trabalhos de trabalho de jurídico. Como é que a gente fala mesmo? Fazer lajes de obra. Corporativo, né? Obras corporativas. É o que nós vamos entrar agora? Vamos para cima agora das reformas corporativas. Marcamos Vamos uma reunião transformar as segunda. empresas, né? Ah, é? Vamos transformar Fez até as slogan, lajes. Anderson. Isso é legal, é o Vamos foco. transformar as empresas, né? Com certeza. Que coisa. E você em 4 anos, mudou? A gente Virou muda pai. bastante, né? Acho que, pessoalmente, a Pessoal, maior mudança, só um né? adendo. O Anderson, quando entrou na empresa, já namorava há 8 anos. Disse que não ia casar. Casou com 11 anos de namoro. Tainá, beijo. O que mudou, Anderson? Mas casou, né? Casou. Mudei também. Por quê? Separei. Ih, Vai pesar o clima. Pode cortar, só pra descontrair, só pra descontrair um pouco. E aí, o que mudou? Cara, falando questão pessoal, muda o crescimento, né? Você vai aprendendo, convivendo. Igual o Fábio falou,
a gente convive com as pessoas e vai aprendendo com as pessoas, e eu acho que isso é importante, a gente aprende mais com pessoas do que de outra forma, né? Profissionalmente eu também cresci bastante, né? Comecei como estagiário, hoje estou aqui na frente do setor operacional. Aprendi bastante, estou aprendendo ainda muitas coisas também. A gente tem que estar sempre com a mente aberta de que a gente não sabe de tudo, tem que aprender. E eu me sinto bem, assim, acho que foi bem importante para mim, evoluir bastante. Do mesmo jeito que o Fábio agora vai assumir a parte de engenharia, você já está aí uns 6 meses cuidando da coordenação operacional e lidando direto com os alpinistas. Uhum. O ruim é que tem amigo seu que tipo, você tem que mandar no cara porque quando a gente cresce as dores. Por exemplo, eu vim com fulano até aqui e daqui para frente eu tenho que gerenciar ele e dar ordens. Como está sendo isso para você? Difícil ou não? É difícil porque a gente lida com pessoas principalmente, né? E mais difícil do que qualquer área é lidar com pessoas, porque quando você trata diretamente com o ser humano, assim, cada um tem um pensamento, uma opinião, e as opiniões divergem. E aí é onde, nesses momentos que existe conflito. E gerenciar conflito não é fácil. Então, assim, essa é a parte mais difícil, de cara ter que convencer o cara, ter que falar, explicar, e você lida com um público diferente, assim, um público que é mais operacional mesmo, um público que muitas vezes não se importa tanto com as questões administrativas, que são tão importantes quanto as questões operacionais. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a gente tem, de mudar essa chavinha no operacional. Não muda do dia para a noite. Sobre a questão dos amigos, cara, é profissional. Tem que entender que dentro da empresa, no horário comercial, das 7 às 17, não é o CPF que fala, é o CNPJ. A gente tem que defender os interesses do CNPJ, não do CPF. Depois do horário de trabalho, o CPF conta. Só que muita gente não tem essa capacidade de entender. Essa clareza, Essa né? clareza. Só que quem está nessa frente de liderança tem que saber dosar também, né? Que muita gente não tem esse entendimento. Então não pode ser a ferro e fogo. Tem que ser o morde e assopra. Tem que ser igual eu, então. Não, você é mais só pancada. Isso não é verdade. É mais pancada. Mas assim, o Gilberto é um cara que bate, mas é um cara que eu vejo que de todos os profissionais que eu trabalhei assim, de donos de empresa, gerente, é o cara que tem mais o coração aberto. Eu vejo muitos alpinistas lá chegarem com problemas pessoais, que não tem nada a ver para falar com o Gilberto, cara, me ajuda para resolver, o Gilberto vai lá e resolve. Sem obrigação nenhuma. Então isso fala mais do lado do ser humano do que do lado empresário. Mas não é fácil lidar com gente, né? Gerenciar, né? Eu acho que de todos os trabalhos possíveis, lidar com pessoas é sempre mais difícil. Lidar com pessoas é o mais difícil. Porque quando você lida com uma máquina, por exemplo, a gente vamos falar aqui, pegar do nosso lado, o Fábio, da engenharia, a gente vai fazer um projeto, a gente vai criar alguma coisa, cara, você segue norma, você tem um sistema, você tem alguma coisa, você vai lá e faz. Quando você lida, e o Fábio vai acabar lidando muito com isso também, frente de obra, que você depende da mão de um terceiro, tem que convencer o cara a fazer aquilo, tem que falar aquilo. Aí é difícil, não é fácil. Seguindo assim, nessa linha, perguntar aqui, ó. só para não perder o gancho. Você que vai gerenciar a parte de construção civil, não tem mão de obra no mercado. Tá difícil. Mas e aí, como que vai? Ele tenta sofrendo, e você que não vai ter nem a mão de obra para sofrer? Não, eu não tenho Tem. tanta assim também não, viu? Não. Também não tem falta? Tem. Mas você tem uma escola. Mas mesmo a escola não é assim, não foi, ela ajuda bastante, mas ainda não é o que fez a chave virar. Olha. Depois a gente complementa. Qual é a dificuldade da mão de obra hoje? O que eu vejo da dificuldade da mão de obra? Mão de obra tem? Tem. Tem mão de obra boa? Tem. Tem mão de obra boa e tem mão de obra ruim. Mas tem. Tem. Qual é a maior dificuldade? A mão de obra boa, ela é cara. E qual é o problema de ser caro? O cliente não quer pagar caro. O cliente quer chorar, quer um preço acessível. Então, eu tenho com um preço que eu tenho que aceitar do cliente, vender o meu trabalho com um preço acessível, eu tenho que contratar uma mão de obra que seja acessível para que eu também tenha uma margem e tenha lucro. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Mas os dois não andam junto, né? Se você falar, o caro eu não consigo entregar, o barato, o mercado é horrível. E aí, como que dosa aí?
Porque assim, cara, o caro, classe A, Sim. aí você, tipo, preço, aí você sofre com isso. Uhum. Mas e aí, como é que você consegue equalizar esses dois? Porque você vai ter que entregar. O mercado tá te engolindo, porque o cara quer preço. Tá. Eu acho que uma das maneiras com que a gente consiga administrar essa mão de obra, vamos dizer assim, um pouco mais fraca, um pouco menor de qualidade, é gerenciando de perto, acompanhando de perto, porque aí eu consigo minimizar os erros e até mesmo a execução do serviço, né? Olhando de perto, eu consigo acompanhar e sei. Eu, como tenho um pouco mais de experiência com obra, eu também fui estagiário de obra, né? Tive grandes professores que me ensinaram bastante. Então, quando você está ali olhando, ou eu tenho que ter um mestre de obras bom. Se eu tiver um mestre de obras bom, de confiança, eu consigo ficar um pouco mais tranquilo. Mas se no caso não tem um mestre de obras, a gente tem que estar de perto olhando, acompanhando para poder minimizar os erros. É, mas a dor existe. Existe. O Anderson, e no seu caso, você perde muito mão de obra no mercado? Por exemplo, a Alpicon treina e qualifica. Uhum. Vem o concorrente e leva embora ou não? Ah, acontece. Acontece? Muito. Sim, sem dúvida. E assim, dentro do mercado, E como que você lida com isso? Você sofre? cara, A sofrer fila que andou? você, Como que é? sofrer, você sofre pela mão de obra perdida que vai. Você faz um planejamento contando com aquela mão de obra. Mas ela sai e aí você sofre naquele momento. Mas não sofrer na partida do cara. Não, isso aí para mim não me incomoda. Não me incomoda mesmo. E é normal. A qualificação, o mercado vem, é normal. Eu entendo isso como normal. Da mesma forma, eu também entendo que se a Alpicon em algum momento precisar ir buscar profissional bom dentro das outras organizações, tem que ir. Estamos Mercado. sofrendo com isso, Anderson. Não, Tiramos um cara aí da empresa aí, deu uma confusão danada, hein? não tiramos o cara do empresa. Você e o Júlio, Não. Júlio. O cara bateu na nossa porta falando que queria Queria sair, emprego ou queria um trabalho? queria sair, mas você tá em tal lugar, cara, mas eu não quero lá eu não tô crescendo, não vejo perspectiva de crescimento, tem oportunidade? A gente tava com a vaga, o profissional era bom, mano, tem. E tá indo até bem, né? E tá indo bem. E pode acontecer o contrário, como com certeza já aconteceu, do mercado vir dentro da nossa empresa e falar, cara, tô vendo vocês aí, você tá bem, você quer vir para cá? Quero, é normal, o mercado funciona dessa forma. Acho que cada um tem que procurar o que é melhor para si. E a questão da qualificação, isso para nós não é ruim, eu não vejo assim como ruim. O cara tá vindo buscar profissional dentro da Alpicon, significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. A gente sofre por formar o cara e o cara sair, mas a gente está fazendo certo. A gente está preparando os caras para o mercado. Então, o cara que trabalha na Alpicon, ele sai para o mercado muito melhor do que quando a gente recebe eles. É uma dor boa, né? É uma dor boa. É faz porque parte. quando o cara sai da Alpicon, ele vai ganhar coisas melhores. Mas existe algum que quer voltar depois? Ah, sempre existe. Sempre existe porque... Olha, a lei do ex. Lei do ex, é perigoso, hein? Essa é a única lei que funciona no Brasil. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então o cara vê, não tô feliz, sei o que, e sai. Aí quando o cara chega lá, aquilo que o cara prometeu não se cumpre. Tem aí bastante, volta né? depois de 3, 4 mil, não dá pra voltar. Vai ter cara. uma lei do ex aí, vai acontecer. A sua? Não, a minha não, pô. Ah, Vai acontecer. Tá querendo, Não, né? vai ter um funcionário aí, eu já tenho comentado com o Gilberto que ele vai querer voltar. Vai pedir pra voltar. pra quem? Não. Ah, tem um aí que já nem saiu, quer voltar já. Nem saiu, quer voltar? É, Bom, já faz tá. parte. Ele era seu funcionário, ficou meu, virou meu. Ah, eu sei quem eu é. falei Esse aí tem data. Pra voltar. Não Data vai? pra voltar, Vai, esse acho que aí ele vai durar o quê? 2 meses? isso aí um Fazer um volta. bolão aí de quantos meses Esse aí ele volta. Meninos, vamos olhar pro futuro. Vocês são o futuro da companhia. Gilberto, 53 anos, para daqui a pouco. Vocês sabem que você mais do que anda comigo, que o futuro é vocês tocar a companhia. Uhum. Vocês estão se preparando, estão preparados, tipo assim, deixa com nós e vamos tocar. Eu acho que a preparação é o dia a dia, né? Tem coisas que a gente vai vivenciar e vai aprender a cada dia e a lidar tanto com pessoas quanto com processos, com clientes. Eu acho que a preparação ela vai vir de maneira natural, fazendo o que está sendo feito. Porque nós temos um ecossistema, Fábio, que o Gilberto não vai perpetuar muito tempo e o Gilberto vai morar em Gramado.
E quem vai tocar é vocês, a companhia, e eu só vou esperar o Pix cair, né? Todo dia O Pix 15. é gordo, né? Bebê. O Pix é gordo, né? Só vou esperar, né? Anderson, tô aqui na praça. Tomando Hard chopp, rock, não. Hard rock. Chocolate Mas assim, quente. eu acredito muito em vocês, no futuro. Acredito na nossa companhia. Temos um futuro muito próspero. Hoje fizemos reuniões muito boas, prósperas. E eu queria ouvir de vocês o que vocês vê do futuro da nossa companhia, como que vocês veem ela daqui 5 anos para frente. Começa pelo Fábio. Falou pouco, né, Fábio? Tá com vergonha, tá com vergonha. Anderson. Eu tô falando muito? Caramba. Vou falar menos, Fábio. Não. É espaço mais do Anderson do que meu, pô. Ele é o. Daqui ele é o 5, cara do como que você podcast. vê? Daqui 5 anos a companhia, cara, eu acredito que eu consigo enxergar mais umas 2 Alpcons filiais, né? Pelo menos em mais 2 estados. Claro que a gente vai fazer um estudo para ver onde a demanda Escalar bem, né? escalar bem, para que a gente não erre, né, na escolha do qual estado a gente comece abrindo uma primeira filial para, na sequência, conseguir encontrar uma segunda em um outro estado, e a gente está faturando aí cerca aí de 50 milhões aí ano com as Você tá 3 vendo? aí. Olha que Coisa boa. prosperidade, hein? Coisa linda, hein? Fábio Alves. Homem de chique, né, Anderson? Nome chique, chique. P10. 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 Levanta e anda. Jesus. Jesus. Mas foi passei no aprovado, teste, foi passei no aprovado. teste de Foi Deus, hein? aprovado. Ô, Anderson, como é que você vê daqui 5 anos a nossa companhia? O Fábio falou assim da ampliação, eu vou falar mais da parte interna, né? Eu vejo a Alpcom melhor estruturada na parte de processos, porque para acompanhar esse crescimento que está sendo projetado, a gente precisa ter uma empresa estruturada, precisa ter processos bem definidos. Eu vejo que isso vai ser alcançado dentro desse prazo. Profissionais, pessoas, uma liderança mais comprometida, digamos assim, porque a ampliação, o crescimento da corporação, ela faz o profissional que está dentro dela e quer crescer também, só que precisa estar preparado. Então, eu enxergo que a gente vai ter uma equipe mais qualificada, a gente vai conseguir fazer uma peneira cada vez melhor, processos melhores definidos, se tornar cada vez mais referência nesse mercado. Eu acho que isso a gente tem grandes chances e certamente vai conseguir alcançar em 5 anos. Sem contar também que nós hoje ampliamos a nosso ecossistema com um sistema de gravação. Nós estamos muito forte na parte do facility. Vamos entrar muito forte na parte de EPI, que a Alpcom vai ser uma distribuidora de EPI logo, logo. E é isso, daqui 5 anos vai chegar nisso. Os processos hoje nós estamos batendo muito, por mais que agora todo mundo não concorde, está todo mundo tentando dar vamos cortar isso que não vai dar certo, mas processo é isso, é um processo, é dor, mas assim, tem uma frase boa que eu falo, na guerra nós perdemos o dedo e não perdemos a mão. Quem não acompanhar o processo vai ficar um pouco para trás. E quem não acompanhar o futuro fica um pouco para trás. Mas, assim, o nosso futuro ele é muito próspero. Temos Deus que nos abençoa Promissor, cada dia. né? E assim, cara, é isso. E daqui 5 anos eu vejo nós muito forte. E com pessoas novas, né? Você vê esse pessoal da gravação que nos acompanha, começou essa semana, também está acreditando em nós. Como vocês acreditaram 4 anos atrás, como você acreditou 6 meses, o pessoal está acreditando. Então, assim, as pessoas que nos acompanham têm que entender o seguinte, nós somos sérios no que fazemos e sabemos onde queremos chegar. Mas precisamos muito de vocês. Vocês têm que estar muito firme, embasado e na nossa cultura, sem mentira, sem lá, e com a verdade. Primeiro eu queria agradecer vocês. O primeiro a gravação nossa, eu fiz questão de gravar com vocês, porque primeiro com o Fábio, que passou aqui 6 meses no pó, cheguei um dia, estava lixando, ridiculamente,
É verdade. Tá ali uma parede toda torta, meteu lá A uma... parede foi ele? Foi, colocou uma madeira para dar uma disfarçada. E você que a gente começou numa sala de 30 metros quadrados. Então, obrigado. Eu brinco que vocês vão assumir o Alpicast, é verdade. Porque o Gilberto vai gravar o próprio Alpicast meu, que eu quero falar com aquele mendigo que prosperou, eu quero falar com aquela dona de casa que chegou lá e também quero falar com aquela mãe que perdeu o filho e não para. Então eu quero ir mais para essa linha e vocês seguirão no Alpicast, eu vou vir às vezes ou outra, mas vocês vão assumir. Da minha parte é isso, muito obrigado. Queria agradecer vocês, eu queria que vocês se despedissem do nosso público, dos nossos telespectadores. Olha que bonito, né? O William é bom, né? Não foi não, não foi bem, não foi bem, não foi bem. Boa noite. Boa noite. O Anderson com a latinha aguardando aí, mas está com a lata do William. Lata de água. Cadê a lata? Aqui não precisa, lata de água. Não é copinho, não, é... Ixi, Lata de água. Propaganda, hein? Tá vendo? Obrigado, meninos. Quer se despedir? A câmera de vocês está por aí. Vou me despedir primeiro, vou deixar o Anderson encerrar, porque foi ele que começou, né, a história do podcast, então eu vou deixar ele encerrar. Eu agradeço você, agradeço ao Anderson também, que nós nos demos bem desde o começo na empresa, né? Não sei se pelo fato de ter a mesma formação profissional, né? Então a gente talvez se identifica um pouco mais e a gente se dá bem, e acredito que agora a gente vai passar a se dar até melhor, né? Porque a gente vai conviver um pouco mais aqui agora com essa questão do podcast. E é isso. Bom, obrigado aí a todos e até logo, né? É isso aí, até em breve, né? Eu também quero agradecer a todo mundo, ao Gilberto, ao Fábio, a todo o pessoal da Alpicon, né? A Regiane, que não está aqui, ao Financeiro, né? financeiro. Todo Gastamos bem aqui, Regiane. Regiane. Isso aí não tem a ver com isso aí não, viu, Regiane? Agradecer a todo o pessoal que nos fez, né, crescer até aqui, que em algum momento nos ajudou. E eu acho que é isso. A gente tem muita coisa aí para produzir, muita coisa para apresentar, para fazer, eu falei no início, não só a Alpicon crescer cada vez mais, mas também ajudar as pessoas, as empresas, os convidados que a gente traz aqui a crescerem também. Eu acho que quando uma pessoa, um grupo, uma empresa cresce, ela automaticamente leva outras pessoas ali, faz aquelas pessoas crescerem juntos. É um sistema, é um organismo vivo, digamos assim. Sim. Então, acho que esse é o nosso intuito, um agradecimento aí para todo mundo. Pessoal, esse é o nosso episódio. Queria agradecer a todos vocês. Aqui vai ter o nosso link embaixo. Curta, compartilhe. Quem não gostou também, comenta, dá um joinha ou não. O importante é participar. Nós fazemos tudo isso, é para vocês. Mas a Alpicon... Não, é para vocês, para mostrar para vocês que o nosso mundo também é igual ao de vocês. Muito obrigado. Que a Alpicon volte hoje muito mais forte com o nosso estúdio, que possamos trazer pessoas muito importantes para estar passando para vocês grandes conteúdos. Muito obrigado, boa tarde, grande abraço.